Olha só, depois de Ricardo Lewandowski, do ministro, devolver a delação de Renato Pereira à PGR, retirar o seu sigilo, começaram a surgir hoje na imprensa detalhes do acordo. E ele atinge diretamente aí o PMDB do Rio de Janeiro. Segundo o marqueteiro, o governador Luiz Fernando Pezão, seu antecessor, Sérgio Cabral, e o ex-prefeito, estamos falando dele aí, o Eduardo Paes, participaram diretamente de negociações para direcionar licitações de publicidade. Ele relatou ter se reunido e conversado com os 3 PMDBistas para combinar fraudes nos processos de concorrência. O esquema teria começado logo que Cabral chegou ao Palácio Guanabara. Renato Pereira conta ainda ter pagado uma mesada a pelo menos 11 pessoas por ordem do ex-governador. Os valores giravam em torno aí de 1 milhão a 1.200.000 reais por ano pagos em espécie. Sobrou também para o atual ministro do Esporte, o Leonardo Pisciani. Segundo o publicitário, Pisciani direcionou uma licitação de publicidade da pasta para sua agência, a Prole Propaganda, no ano passado. E, de fato, a Prole foi classificada aí entre as 2 vencedoras no processo. Vera, a procuradora Raquel Dodge recorreu, da decisão do Lewandowski, que retirou esse sigilo da delação. Segundo ela, a determinação traz risco aí à segurança do marqueteiro e atrapalha as investigações. Você concorda? Bom, é o tipo da discussão mais ou menos bizantina, Porque isso já tinha vazado muito antes do Lewandowski determinar o levantamento do sigilo, já tinha vazado quase na íntegra. Aí ele levantou o sigilo, como outros ministros já fizeram em outras delações, mas a diferença agora é que ele o fez antes de homologar o acordo. Então, quando o sujeito ainda está, vamos dizer assim, na chuva, o delator ainda não tem a garantia de que vai ser alcançado pelos benefícios da delação premiada, e ainda assim tudo que ele falou está na praça. Não se deve, digo de novo, ao fato do Lewandowski ter levantado o sigilo, e sim ao vazamento anterior, que por sinal vai ser objeto de uma investigação da Polícia Federal, mas essas investigações sobre vazamento nunca levam a nada. Dito isso, a nota da Raquel Dodge para o Lewandowski é muito dura. Ela é bastante dura, ela chama ele de omisso, diz que causa realmente riscos à vida do delator e da sua família, porque a quadrilha que atua no PMDB do Rio está solta e está ainda praticando crimes, de acordo com ela, e diz que ele também é contraditório, porque ele fala em levantar o sigilo, mas diz que mais à frente as investigações terão de correr em sigilo. Então ela chama o ministro do Supremo de omisso e de contraditório. Eu acho que isso é importante politicamente, porque mostra, a meu ver, a Raquel Dodge querendo delimitar uma independência e mostrar que ela não vai ser boazinha e passar o paninho ali na relação com os ministros do Supremo, que ela vai manter um tom aguerrido. Era algo que se tinha dúvida quando ela foi nomeada pelo Temer nas circunstâncias em que ela foi. Então eu acho que é de novo, ela acho que ela já tem dado outro grito de independência da Procuradora-Geral da República. Você acha isso também, Andreasa? Eu acho. E acho que ela está janotizando demais, tá? É o seguinte, pessoal. Ela tem razão. Ela tem razão na reclamação. Mas o problema original que resultou na reação do Ricardo Lewandowski, do ministro, o problema original é a cultura do vazamento de delações. Vazamento que é seletivo para piorar a situação. Para ser justo, eu disse nesse programa que era algo típico e que cresceu muito na gestão do Rodrigo Janot à frente da Procuradoria-Geral da República. Houve a mudança e a coisa continua igual. Janotizando, portanto. Não houve nenhuma mudança em relação a controle de vazamentos no Ministério Público. Porque me parece ser do Ministério Público a origem do problema. Me parece. Então agora a Polícia Federal diz que investigará, ela própria diz que investigará, mas nada acontece. Então você tem uma delação gravíssima, vazada como novela, como folhetim, a cada dia um novo capítulo no jornal, sangrando, sangrando os personagens, por mais culpados que sejam, se for de uma questão objetiva. E aí?
E depois? Como é que fica? Aí o ministro Lewandowski vai e ele acaba com o sigilo. É claro, se a coisa é praticamente toda conhecida, mas como num capítulo, como numa narrativa por etapas, que se levante e se torne toda coisa pública. É uma ação educativa do Lewandowski. Eu nunca pensei em concordar com ele 2 vezes, mas ele está certo nisso. E outra coisa, o Ministério Público quer ser aquele que faz o acordo de delação premiada, que propõe os termos e que define as penas também. Quer dizer, inclusive propondo penas que não estão previstas na lei, como disse o próprio Lewandowski, legislando. Então o Ministério Público agora, ao mesmo tempo, faz o seu papel, legisla e julga. Não é assim. Então você não quer ter aquilo que você acordou com o delator revisto, faça o acordo dentro da lei, com base no que é previsto, cada um no seu quadrado. É simples. Aí não vai ter chororô. Madu. Olha, antes que o Andreasa me chame de jacobino e diga que eu estou mandando fazer uma guilhotina, eu vou dizer o seguinte, hoje o jornalista Merval Pereira no Globo fez um excelente artigo sobre esse assunto, em que eu acho que ele conseguiu colocar muito bem a questão, e eu concordo com a postura da Raquel Dodge. Eu acho que ela não tem nada a ver com janotização, ela está, como a gente falou, ela está em probation, né? A gente ficou no final do mês, dar uma analisada, né? Mas ela marcou um ponto comigo nessa atitude de censurar o Lewandowski, porque o ministro Lewandowski, ele com essa decisão aí de devolver para a Procuradoria-Geral da República, né, a delação, ele contrariou uma decisão anterior do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que deliberou sobre essa questão. E isso, ao devolver e contrariar uma decisão do Pleno, do conjunto do juízes em que ele foi derrotado, além de parecer golpe, você cria uma insegurança jurídica muito grande, principalmente junto àqueles que estão fazendo delação premiada, porque não sabe se podem ou não confiar na Justiça, confiar na Procuradoria-Geral da República. O fato é que essa matéria já foi objeto de discussão no Supremo, de votação, e o ministro Lewandowski, a Troika, né, o ministro Gilmar Mendes e o Toffoli perderam. Então, essa decisão realmente do Lewandowski de devolver foi leviana, né, no sentido mais amplo, não nesse caso específico do Renato, não. No caso geral. E eu acho que ele está lá para isso mesmo. Ele está cumprindo com o papel que a ele se presta. Amador. Diga, Andreas. Só para fazer uma observação, Vera, me desculpa. O Madureira tem razão. Ele está certo, são 2 coisas separadas. Uma é a apreciação de que, a meu ver, a decisão, o conteúdo da decisão do Ricardo Lewandowski é correto. Outro, e ele tem razão, é o fato, e eu falei isso ontem, dos ministros se comportarem como supremos por si só. 11 supremos, reformando constantemente as decisões, inclusive do plenário. Ou melhor, criando espaço para cisânia, para disputa, para revisões permanentes de questão. Então tem razão. O Supremo, numa decisão dificílima, teve um outro entendimento em seu plenário. O Lewandowski agora vai e tem outro, a meu ver, correto. Mas o Madu tem razão. Esse tipo de decisão do Lewandowski estimula a bateção de cabeça, sim, senhor. A gente falou disso aqui ontem, eu mesmo observei que naquela análise lá do pedido do governador de Mato Grosso do Sul, eles tinham entrado, inclusive nisso, até onde o Ministério Público pode ir nos termos, ao fixar os termos de uma delação. E na época, e era pré-vazamento dos bastidores do acordo da JF, ficou empoderado, para usar o jargão da moda, o Ministério Público saiu de lá bastante empoderado. Poderia, portanto, fixar
fixar os termos, propor as penas, propor até mesmo perdão judicial, que foi o que foi feito lá com os irmãos Batista e que foi repetido agora com o Renato Pereira. E foi uma das coisas que o Lewandowski questionou, a concessão de perdão judicial. Então, eu acho que vai chegar o dia em que o Supremo vai ter de novo se sentar em seu pleno e decidir sobre esse escopo mais amplo dos acordos de delação, porque eles saíram desgastados do episódio JF e o Lewandowski está se valendo disso, do fato do acordo da JF ter sido desmoralizado para tentar dar uma canetada que é contrária realmente ao que o pleno do Supremo tinha decidido antes. Eu só, em relação a Raquel Dodge, eu acho que ela está certa em marcar a sua independência, porque é meio cada um no seu quadrado. A função do Procurador-Geral da República é essa e é diferente da dos ministros do Supremo. Ela tem de zelar pela investigação, ela tem de zelar pela apuração dos crimes, às vezes com rigor. E cabe ao Supremo fazer ali a mediação, decidir o que tem prova e o que não tem, decidir o que é inepto e o que não é. Mas eu acho que no caso dela é importante que ela se mostre aí independente, porque ela assumiu realmente debaixo de um olhar bastante crítico da sociedade. E o Ministério Público é o representante da sociedade, é essa a função dele. Então eu acho que ela está correta. Ainda que ela exagere, de vez em quando eu acho melhor assim do que ela parecer uma pessoa acovardada ali aos ministros. Bom, você quer falar alguma coisa rapidamente, Andreasa, porque a gente precisa para a nossa primeira parada. O que você tá rindo aí? É que eu tô rindo. Eu tô rindo aqui no chat, que tem uma maravilhosa. Ele assina Amilte Plácido. Tá dizendo que eu pareço encanador, só analiso o vazamento. É muito bom. Mário Bros. Valeu. Mário Bros. Muito bom, Andreasa. Muito bom. Muito bom, tô me divertindo. Em São Paulo não, em São Paulo encanador também, né? Funileiro que é capoteiro, que é diferente. Capoteiro? Que é capoteiro? Então você... explica aí, vai. Capoteiro, não, é lanterneiro. Lanterneiro e funileiro, pronto. Mas o encanador aqui em São Paulo, o encanador, que é encanador, vocês chamam de bombeiro, o que não faz o menor sentido. Uma das várias coisas que vocês falam esquisito. Bombeiro hidráulico. Bombeiro hidráulico. Bom. Agora vejam o que acontece, Patrick Santos. Oi. Fala, Andreasa. Não, desculpa. É o seguinte, veja o que acontece. Eu sou encanador, só analiso o vazamento, mas estou trabalhando contra o meu emprego, pedindo para que acabem os vazamentos. Vou acabar desempregado, vai ter uma galera vibrando aí.